Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e parece que Pedro Passos Coelho está a ser alvo de críticas nos meios de comunicação tradicionais porque os comentadores entendem que não há qualquer tipo de sentimento de insegurança associado à imigração massiva. Bom, eu venho ver aqui hoje as reações dos líderes partidários às declarações de Pedro Passos Coelho, que parece que foram quase todos a reagir, e entretanto venho-vos falar um bocadinho sobre esse tema e dos problemas associados a esse tema, porque aparentemente temos que discutir um problema que muitas pessoas dizem não existir. No entanto, já existe uma sondagem que demonstra que os portugueses têm como uma das suas principais preocupações precisamente a imigração. Agora podem dizer, e é o que provavelmente dirão muitos comentadores políticos, bom, isso foi um problema que o Chega inventou e trouxe para cima da mesa e agora as pessoas estão muito preocupadas. Eu acho que esta gente gosta de passar atestados de estupidez ao povo português porque aparentemente o povo português está preocupado com um problema que não existe. Espero que o povo francês ou o povo belga também não estejam preocupados com um problema que não existe. Mas bom, venho-vos então mostrar aqui as declarações dos líderes partidários sobre o que disse Pedro Passos Coelho, que, se me perguntarem a mim pessoalmente, foi bastante acertado e não tem qualquer tipo de problema em dizê-lo, porque o sentimento, e vieram logo dizer que Pedro Passos Coelho é um mentiroso. Não, Pedro Passos Coelho não é um mentiroso, até porque isto está um sentimento não é um dado estatístico, mas a verdade é que as pessoas estão efetivamente preocupadas, principalmente aquelas que vivem em zonas guetizadas, muitas vezes por pessoas associadas a culturas que nada têm a ver com a nossa, e portanto sim, existe um problema associado à imigração. Não está tão acentuado ou tão vincado em Portugal como está, por exemplo, na França ou na Bélgica, como eu já referi. No entanto, é um problema que merece atenção e tem que ser debatido já, porque se esse problema não for resolvido pela raiz, e obviamente que não digo fechar fronteiras, falo de voltar com as cotas da imigração. Mas bom, venho-vos então mostrar aqui as declarações. Peço-vos que deixem o like neste vídeo e que adiram ao plano de apoio ao canal se acharem adequado. Vamos então ver aqui as declarações. Isto é um post no Instagram do Jornal de Notícias em que compilaram basicamente as reações às declarações de Pedro Passos Coelho e, portanto, optei por utilizar. Deixo-vos o link na descrição para o caso de quererem ver o post. Começamos com Luís Montenegro. Luís Montenegro diz que é preciso regulação e é preciso que isso se expresse numa política de integração mais efetiva para não criar zonas de insegurança. Exatamente. Zonas onde as populações estão mais expostas a situações que dão um sentimento de insegurança que nós devemos obviar. Assim é que é. Luís Montenegro basicamente concorda, apesar de não utilizar isto como bandeira. A verdade é que a direita, e não precisa de ser a direita, qualquer pessoa com senso comum sabe perfeitamente que não é normal existirem 2 anos de espera para dizermos que estamos em Portugal. Não é normal existirem 2 anos de espera para isso acontecer. Não é normal estarmos a tratar à pressa de 600 mil processos até março, com a extinção do CEF e com o aparecimento da AIMA. Portanto, isto não é normal. Que ninguém queira crer que isto é normal. E depois, isto não é uma coisa só portuguesa, isto é transversal à União Europeia. No entanto, deve ser debatido e isto é um tema que tem que ser trazido à luz do dia, porque isto é um tema que preocupa as pessoas e claramente que preocupa as pessoas. E já começamos a ter repercussões disso em Portugal. França teve repercussões mais sérias, mas Portugal pode estar a caminhar para lá e não é isso que eu desejo para o meu país. Vamos ver o próximo líder partidário. No caso temos Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos diz que Passos Coelho faz um discurso colado ao do Chega. Prometeram não cortar salários e pensões. Fizeram exatamente o contrário. Luís Montenegro não era só um qualquer dirigente do PSD, era o responsável pela aprovação das medidas no Parlamento. São 2 faces da mesma moeda. Bom, se o discurso está ou não colado ao Chega, eu até posso concordar, até consigo concordar com isso. Não sei se isso cola, não acredito que isso cola AD ao Chega de todo, mas consigo perceber que este discurso possa efetivamente trazer essa dúvida. Agora, não é propriamente discurso do Chega. O Pedro Passos Coelho já trazia este discurso de 2015, 2016, 2017. Portanto, isto não é copiar o discurso do Chega. Aliás, o Chega tem este discurso porque efetivamente é um problema que existe. Ao contrário da esquerda, que prefere negá-lo e abrir ainda mais as fronteiras e facilitar a bandalheira que tem sido atribuir nacionalidades ao desbarato. E mais, eu gostava de salientar a ideia de que
Se nós atribuímos com tanta facilidade uma coisa tão importante como é a nacionalidade a pessoas que nem sequer sabem falar a nossa língua, não esperem que essas pessoas respeitem o nosso país. Mas bom, vamos passar ao próximo líder partidário. Temos agora André Ventura, pronto. O que Passos Coelho disse foi: ponha os olhos no Chega. Foi um comício da AD em Faro dizer a Montenegro o que devia fazer todos os dias na imigração é preciso regulá-la, exatamente. Não tem muito que saber. E efetivamente foi. Sabem que eu fiquei mesmo com esta sensação. Eu fiquei com a sensação que, dada a altura, o Pedro Passos Coelho estava a dar a entender que íamos ter uma oportunidade, e mais, ele faz um ponto muito interessante que eu acho que é decisivo, em que ele diz que nós queremos governar, nós à direita queremos governar, no entanto queremos ter um governo com condições. Do ponto de vista literal, o único governo com condições, que seria um governo com maioria, seria um governo à direita em que participasse o Chega. Pedro Passos Coelho já teve declarações semelhantes em que disse o óbvio e o óbvio é que o Chega não é um partido antidemocrático, e quando Pedro Passos Coelho disse isto, notou-se que ele estava a ir contra a corrente para dizer uma coisa que, apesar de ser óbvia, é algo tabu nas televisões, porque o Chega ainda é acusado de ser extrema-direita. E a extrema-direita, como sabem, não é democrática. Agora, Pedro Passos Coelho já tinha demonstrado essas aproximações, no entanto, este discurso deixou algo implícito isso. É muito simples e isto é de fácil análise. Eu fui ouvir o discurso outra vez, isto porque eu fiz um vídeo ontem sobre esse tema. Pedro Passos Coelho disse efetivamente isso: queremos governar, mas queremos governar com estabilidade e com condições. Como é que se governa com estabilidade e com condições? Com uma maioria absoluta. Como é que a AD pode formar essa maioria? Coligando-se com o Chega. Portanto, não sei. É preciso alguma ginástica mental para perceber isto. Posso estar a ser eu a querer ouvir demais, pode ser essa a possibilidade. No entanto, creio que não foi o caso. Vamos passar ao próximo líder partidário. Mariana Mortágua, a netinha da avó, que é muito pobrezinha, que ia ser despejada, mas vive por 400 euros numa das melhores zonas de Lisboa. Enfim, Mariana Mortágua diz: é um disparate de todo o tamanho. A ideia de que há um problema de segurança associado à imigração é uma mentira. É desmentida por todos os factos. Portugal tem o dever de acolher as pessoas que o procuram? Não tem. Digo-vos mais, as pessoas que procuram, seja que país for, se forem acolhidas, as pessoas é que devem estar gratas por esse acolhimento. Portugal não tem o dever de coisíssima nenhuma. Portugal primeiro tem um dever com os próprios, com os portugueses, com os nacionais. Ponto final, parágrafo. Os interesses dos portugueses têm que estar à frente de todos os outros. É tão simples como isso. É para isso que todos os países têm um Estado. Se todos os países têm um Estado, esse Estado deve servir primeiro, antes de qualquer coisa, os nacionais, sejam eles de que país forem. E depois Portugal não deve acolher toda a gente. Portugal não deve acolher pessoas com antecedentes criminais e associações, nomeadamente terroristas. Portugal não deve acolher pessoas que venham tentar viver de subsídios e do Estado. Portugal não deve acolher todas as pessoas e Portugal deve priorizar as pessoas que vêm favorecer o país do ponto de vista económico. Portugal não tem que acolher todas as pessoas e, em primeiro lugar, está Portugal, estão os portugueses, é tão simples como isso. Sei que Mariana Mortágua tem alguma dificuldade em perceber isso, mas é o que é. Depois temos Rui Rocha, que diz: nós precisamos de ter uma estrutura que trata do controle das fronteiras, que trata do acolhimento de quem quer trabalhar em Portugal e, portanto, é fundamental termos uma estrutura. Chame-se CEF, chame-se SAIMA, chame-se como entender a funcionar nessa matéria. Bom, Rui Rocha basicamente não diz coisíssima nenhuma em concreto, diz que temos que ter uma estrutura que trata do controle das fronteiras. O que ele dá a entender é que é boa ideia ter controle, o que já não é mau. Aparentemente dizer que ter controle nas fronteiras neste momento é um tabu, portanto Rui Rocha diz aqui que deve haver alguma estrutura que trate do controle das fronteiras e do acolhimento. De acordo, as pessoas que vêm para cá devem ser bem acolhidas, mas para nós assegurarmos esse bom acolhimento, nós não podemos receber toda a gente, porque quem acredita que 600 mil pessoas, desde o fecho do CEF até o início da AIMA, legalizadas em Portugal, não vão pressionar o mercado imobiliário, não vão pressionar o Serviço Nacional de Saúde e não vão pressionar outros serviços, é uma pessoa iludida. Perdoem-me, mas é o que é. Vemos agora também Rui Tavares.
em que ele diz: os dados são muito claros, somos um dos países mais seguros do mundo. Isso já não é bem verdade. Segundo sei, somos o terceiro país com mais números de assaltos à mão armada. Portanto, isso já não é uma verdade absoluta. Fomos durante muito tempo, sim, mas isso já não é uma verdade absoluta. É mais fácil encontrar gente suspeita de crimes nas listas de certos partidos do que entre imigrantes. Passos Coelho veio clarificar uma coisa: não há uma direita democrática e uma direita excluída. Existe só uma direita que está mais radicalizada. Bom, eu acho que se Rui Tavares tiver o mínimo de noção do que está a dizer, e tendo em conta que é o homem que anda sempre com a extrema-direita na boca, ele tem que ter a noção que uma direita radical e uma direita extremada são duas coisas distintas. Da mesma forma que o Rui Tavares veio de um partido radical de esquerda. O Rui Tavares foi parte do Bloco de Esquerda, para aqueles que não sabem, e veio criar esta bodega de partido, se me permitem. Portanto, essa questão do é mais fácil encontrar gente suspeita de crimes, eu também não sei em que estatísticas é que ele se baseou nisto, porque critica Passos Coelho por não utilizar as estatísticas e utiliza estas boquinhas. Eu gostava que ele concretizasse a que partidos é que ele se refere, e o LIVRE só não tem corrupção porque não tem interesse. Porque se o LIVRE, e isto é importante de ter em cabeça, onde há pessoas há corrupção. É tão simples como isso. E, portanto, as pessoas nós não devemos atacar um partido por ele ter corrupção, nós devemos atacar um partido por ele não se livrar dos corruptos. Isso sim. Porque não vai existir nunca nenhum partido com relevância e com tamanho que não tenha gente corrupta pelo meio. Nós não conhecemos as intenções de todas as pessoas, isso é demasiado óbvio. Ninguém tem um leitor de mentes. Assim sendo, se a corrupção aparecer, o que o líder partidário deve fazer é tirar a pessoa do partido. Tão simples como isso, não tem nada que saber. E André Ventura, até à data fez. Chamou Malo de Abreu para a participação nas listas. Assim que se soube da suspeição, Malo de Abreu foi retirado das listas. E é assim que deve continuar a ser. Temos Inês de Sousa Real a dizer que Passos Coelho vem aproximar a AD da agenda mais extremista da direita em vez de trazer a social-democracia para o centro democrático. Uma agenda que, de alguma forma, procura aproximar-se daquela que tem sido a do Chega. O Chega, eu lamento dizer-lhe, Inês, mas o Chega também tem uma agenda democrática. O Chega não propõe medidas antidemocráticas. Aliás, se vocês estão prontos para dizer que cotas na imigração é extremista, vocês vão ter que estar prontos para dizer que o PS e o PSD e todos os partidos em 2014, 2013 vão ter que estar prontos para dizer que esses partidos estavam a aceitar, ou pelo menos a permitir, um extremismo de direita dentro de Portugal, porque Portugal teve cotas na imigração e nunca se constou que houvesse extremismo dentro do PSD ou dentro do PS, que eu me recordo. Portanto, eu acho que era importante que esta senhora se retratasse, que é uma complicação que ela tem. Porque fico mesmo muito feliz que o Chega tenha tido a coragem de trazer estes problemas para cima da mesa, porque afinal, como diz a história, o rei vai nu, não é? E se o rei vai nu, alguém tem que falar dos problemas, quer gostem, quer não. É tão simples como isso. Portanto, o problema existe, a sensação de insegurança também existe, está associada ao descontrole das fronteiras, à incapacidade das instituições de lidarem com esse descontrole nas fronteiras, e o dar a nacionalidade ao desbarato a pessoas que nem sequer têm que saber falar português. Portanto, se vocês têm tão pouca exigência para com as pessoas que vêm para dentro do nosso país, espero sinceramente que depois não esperem que haja um país super civilizado e super bem tratado. Porque se somos pouco exigentes, eu pergunto-vos exatamente quantas pessoas ou através de que critérios é que vocês deixam entrar pessoas em vossa casa. É tão simples como isso. Não creio que haja alguém que durma de portas abertas, porque todos temos a noção que existem pessoas más. Todos temos a noção que essas pessoas más não vão de ser a maioria, mas também temos todos a noção de que essas pessoas más existem e não devem ter a possibilidade de entrar. Portanto, é isso, meus caros. Sabem, isto é importante dizer. Nós da direita temos esta forma de lidar com estas situações porque nós somos pessimistas antropológicos. Uma das questões que define a direita e a esquerda é efetivamente a noção de termos nascido maus ou de nos tornarmos maus segundo a sociedade. A direita acredita que nós nascemos
com a maldade em potencial, que nós temos maldade já dentro de nós, e temos, eu acho que temos. Nós só evoluímos através da comparação de uns com os outros, não é? Nós só percebemos as nossas melhores capacidades e só as podemos explorar através da comparação da nossa pessoa com outras pessoas. E é assim que nós percebemos que se calhar somos melhores do que outros em determinado aspecto. E portanto nós percebemos que todas as pessoas têm mal em potencial, que esse mal pode nunca ser realizado, mas que se for, a sociedade não deve depender da boa vontade das pessoas, a segurança da sociedade não deve depender da boa vontade das pessoas, deve depender de regras e de segurança. Efetivamente é isto. Não é uma questão de preconceito, não é uma questão de mais nada, mas se deixamos entrar toda a gente, vão entrar as boas e as más pessoas. Portanto, era isto, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Se estiveram até agora no vídeo, muito obrigado. Lamento que o vídeo já vai longo. Deixem o like no vídeo, têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.